Boa noite, guerreiros! Tudo bem, corretor, corretora de imóvel, guerreira e guerreiro? Como é que você tá? Começando aqui essa semana maravilhosa, hoje terça-feira, um EducaPod especial para você. A gente vai falar de solução, tá? A gente tem falado aqui muito de problemas, de tecnologia, nós temos falado muito de humanização de atendimento, nós temos falado muito de uma relação mais próxima com os leads, com os clientes, até internamente ali com os gestores e com os colaboradores. Nosso tema hoje é comunicação e a tecnologia. E evidentemente, eu agradeço a participação de todos vocês mais uma vez. É uma honra para mim recebê-los todas as terças-feiras, né, assistindo aqui ao EducaPod, aos episódios inéditos do EducaPod, e tem sido um motivo de muito orgulho para mim poder aqui na bancada do EducaPod trazer para você temas e assuntos relevantes para o seu dia a dia, para a sua operação diária aí, né? Aquilo que acontece no seu dia a dia, seja no atendimento, na captação, seja no, enfim. Tudo passa aqui pelo EducaPod, a gente tem trazido aqui grandes mestres com soluções para você. E hoje, falando de tecnologia e atendimento, a gente não podia ter alguém menos do que ele, né? O meu querido amigo, né, que me deu a honra de participar aqui do EducaPod hoje, até por não só porque é meu amigo, mas também porque quando a gente fala de tecnologia, ele de fato me surpreendeu, né, com essa tecnologia que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. E eu fiz questão de convidá-lo porque eu vi como uma grande solução e um potencial para você, dono de imobiliária, dono de construtora, né? E para você, corretor autônomo também, por que não? Eu estou falando do Alisson Aze. O Alisson ele é CEO da GB Talk, ele tem mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia, ele já liderou projetos de automação, inteligência artificial, de atendimento e soluções personalizadas para empresas de grande e médio porte. Sabe tudo de tecnologia quando a gente fala de atendimento. Eu não vou me estender muito aqui para apresentar o Alisson para vocês, porque a gente tem um vídeo, né, que fala um pouco mais do Alisson, e eu prefiro que a gente assista agora o vídeo para que vocês conheçam quem é Alisson Aze. E aí, na sequência, a gente volta para as considerações iniciais aqui do meu convidado dessa noite. Roda o vídeo do Alisson, por gentileza. Em um mundo onde tudo muda o tempo todo, a única constante que me guiou foi a vontade de transformar. E ao longo dos últimos 15 anos, vivi uma jornada entre países, culturas e tecnologias. Sempre com um propósito claro: criar soluções que conectem pessoas, otimizem negócios e simplifiquem o que parecia complicado. Empreender nunca foi fácil, mas foi justamente nos desafios que descobri minha força. E onde muitos pararam, eu insisti. Foi na escassez que nasceu o meu primeiro sistema de gestão. Não para o mercado, mas para resolver as dores reais do meu próprio negócio. O que começou como uma ferramenta interna, hoje atende empresas que querem escalar, atender melhor e crescer de forma inteligente. Foi assim que nasceu a GB Talk. Acredito que o networking certo constrói mais do que negócios, constrói caminhos. E costumo dizer, eu trabalho com pessoas para pessoas. Porque no fim, nenhuma tecnologia vale mais do que uma equipe conectada com um motivo real para evoluir. Meu nome é Alisson Aze e essa é a história que me trouxe até aqui. Alisson Aze, é isso aí, pessoal. Quando a gente fala de tecnologia e atendimento e pessoas, eu trouxe o Alisson aqui para a gente bater um papo com ele e entender um pouco mais sobre essa plataforma incrível que ele vai conversar com a gente nessa 1 hora da live dessa terça-feira. Alisson, seja muito bem-vindo ao EducaPod, é uma honra recebê-lo aqui. Evidentemente que a gente já se conhece, né? Não é de hoje, eu já admiro muito o teu trabalho, admiro muito a tua intenção tecnológica na relação de atendimento de pessoas e clientes, né? Com tratativa humanizada, né? Então imagina só, uma pessoa com um foco extremamente tecnológico e uma preocupação de tornar isso de maneira simples, acessível e humanizada, né? Então seja muito bem-vindo, suas considerações iniciais. João, primeiramente é um prazer imenso estar sentado aqui no outro lado da mesa junto com o João, um grande amigo, uma pessoa que a gente tem uma consideração imensa, já conhece o trabalho, a gente se conheceu também dentro de uma necessidade quando houve, e acabando que criando uma amizade, um vínculo que se estendeu por um bom tempo. Pois é, João, de tecnologia para atendimento humanizado. A ideia é bem simples, é transformar esses robozinhos em atendimento que possa não só resolver problemas, mas possa cativar pessoas.
juntar essa tecnologia com atendimento humanizado, transformar o atendimento em si, trazer algo que possa transformar o atendimento de qualquer empresa. Atendimento que converte, GB-Talk, né, João? Atendimento que converte, GB-Talk. É óbvio que para quem está acompanhando, né, vem sempre uma pergunta e essa dúvida vem na minha cabeça também, né? A gente fala de inteligência artificial, evidentemente, né? A plataforma utiliza muito inteligência artificial e nós já vamos falar o que é a plataforma para você, né? Que me ocorreu essa pergunta aqui agora, eu não posso deixar de escapar isso. A gente fala de inteligência artificial e ao mesmo tempo você fala de trazer um ambiente, né, humanizado, de conhecimento das partes, essa coisa. A inteligência artificial, ela se alimenta e ela está preparada para caminhar num relacionamento com um cliente de maneira humanizada, Alisson? Fala um pouco disso. Hoje, a inteligência artificial sim pode acompanhar a evolução de um cliente em paralelo como um atendimento humanizado. Hoje ela está evoluindo de tal forma, que a inteligência artificial regenerativa, de tal forma que ela consegue identificar as dores de um cliente, identificar o que está acontecendo em cima, lógico, de uma base de conhecimento, de uma base de informações da própria empresa que estiver utilizando ela, consegue ajudar o cliente, sanar dúvida, resolver problemas de forma bem simples e tranquila. Até a gente tem cases de cliente hoje que passam por um atendimento de um regenerativo que não identifica que é uma inteligência artificial e sim acredita ser uma pessoa que está do outro lado respondendo uma pergunta. Quando a gente fala da eficiência, né? Porque a gente percebe, a gente está falando de tecnologia tem muita eficiência, evidentemente. Quando a gente fala da inteligência artificial no atendimento, e ela se alimenta com informações, quanto mais ela vai conversando com as pessoas, evidentemente ela vai conhecendo o arquétipo, conhecendo, né, a característica da pessoa, e ela vai se alimentando disso e vai conduzindo uma conversa a ponto, né, da outra parte não achar que está falando com um robô. Ok, muito legal. Isso não substitui a pessoa, né? Não substitui 100% das pessoas. A gente precisa das pessoas para... É claro, se a pessoa não estiver fazendo o que tem que ser feito, que é o básico, né, de um bom atendimento, ainda bem que a inteligência artificial vai substituir, né? Porque chega de mau atendimento. Se você é aqui um corretor reborn, que não quer fazer nada, não atende ninguém, não sabe falar direito, não está preocupado com isso, tomara que a inteligência artificial te troque mesmo, porque nós não aguentamos mais mau atendimento, né? Pois então, João, a nossa ideia em si não é substituir pessoas, né? A gente trabalha com soluções de pessoas para as pessoas mesmo em si, né? Não substitui 100% o atendimento humano, realmente não. A gente tenta aproximar o máximo possível para trazer uma solução no mercado. E justamente a solução é o quê? Encontrar atendimentos onde existe uma deficiência, onde existe um problema na condução de um atendimento, a gente entra justamente para sanar esse problema. Botar um ponto final, botar um chega. Eu quero vender, eu vou vender. Vou utilizar uma inteligência artificial que possa tratar meus clientes de forma que eu não venha perder ele no meio de uma conversa, e sim que eu possa manter ele sempre conectado junto comigo e de tal forma que eu possa intervir posteriormente com um agente humano para estar finalizando uma venda, por exemplo, para estar finalizando um atendimento, e assim a gente trabalha dessa forma. Não para substituir 100%, mas sim para trazer uma solução que possa agregar valor a mais no meu atendimento. A gente tem percebido nos atendimentos, né, seja o WhatsApp, seja telefone, principalmente o WhatsApp, né, os corretores têm falado muito isso, que a condução do atendimento em dado momento cai. Ora porque o cliente não responde, ora porque o corretor tem ali uma condução muito cética, muito dura, né? Sem humanidade, sem atenção, sem importar com a outra parte, sem perguntas importantes e essenciais. E aí o atendimento acaba encerrando. A condução de um atendimento via inteligência artificial, nós estamos falando tudo isso para você para chegar na GB-Talk, na plataforma. O Alisson já vai contar para nós o que de fato é a plataforma. O atendimento, quando a gente fala na inteligência artificial, evidentemente que ela vai conduzir para que aquilo não caia num determinado momento, não é? Porque a pessoa pensa assim, cara, eu mandei, né? O corretor pensa assim, poxa vida, eu mandei agora a informação que ele queria. Eu vou aguardar ele me responder. E às vezes o cliente nunca responde. Num caso de uma inteligência artificial, existem métodos de provocar a resposta, né? E talvez por isso a condução desse tema fique mais interessante, não é? É mais ou menos isso, não? Bem nessa linha mesmo de raciocínio. A inteligência artificial ela vem para não deixar aquele lead esfriar. O que acontece? O atendimento se inicia por um operador. A partir daquele momento, como você falou, mandei o valor de um imóvel, o cliente não respondeu. A própria inteligência artificial ela identifica o que aconteceu naquela conversa, ela transcreve toda a conversa e ao passar de dado tempo, de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora,
tudo depende como está o aquecimento daquela conversa, ela volta a provocar o cliente novamente, perguntando o que o cliente achou, o que o cliente acha, qual a melhor forma de pagamento, se o cliente aceita uma proposta alternativa, ou qual é a necessidade, um exemplo de dado imóvel para o cliente, se é para lazer, se é para investimento. Ela faz justamente essa segurança desse cliente, para não perder, envia informação, esfriou o lead e ali ficou. Dessa forma, a inteligência artificial não trabalha, ela vem justamente para sanar esse problema, para sempre manter aquele atendimento em continuidade, até de dado momento onde o corretor vai lá e finaliza. Não, finalizamos o atendimento e ali ela para. Até o ponto, porque existem evidentemente clientes, né, que estão prontos para compra e existem clientes que estão prontos para compras, mas não agora. Estão prontos para compra daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano. Né? E quando a gente fala no atendimento de pessoas, no atendimento de uma IA, a IA ela entende, né? E pelo andar da carruagem e da conversa, ela entende que aquele não é o momento de compra, mas ela não abandona aquele cliente em nenhum momento. Né? Diferente de um corretor normal que às vezes identifica que o cliente não está pronto para comprar, né? Simplesmente coloca ele numa geladeira ali de leads frios e esquece, né? Aquele cliente frio de hoje é o seu cliente quente de daqui 6 meses, 3 meses. Eu canso de falar isso, então dê atenção a ele. Né? Alisson, vamos falar da GBTalk propriamente dita. É uma plataforma que eu me encantei quando eu vi. Na verdade, fala um pouco do conceito da GBTalk. Né? Ela une todos os canais de atendimento, seja o WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, numa única plataforma, onde a pessoa, né, a pessoa que tem a GBTalk ali instalada, ela consegue ter o controle de todas essas frentes de entradas de clientes na palma da mão dela. É mais ou menos isso que funciona? Fala um pouco para nós. Justamente. João, a GBTalk ela veio para tirar uma das dores, que é hoje, na maioria das empresas, existem várias frentes de atendimento. WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, que muitas das vezes é esquecido, 80% dos e-mails são esquecidos, chat no próprio website de uma corretora, de uma rede de supermercado, e fica cada uma dessas situações em um ponto. O Instagram fica no telefone de uma pessoa, o WhatsApp fica no telefone de outra, e acaba muitas das vezes perdendo muita informação e fragmentando soluções ao longo de todo o atendimento. A GBTalk, o que ela faz? Ela unifica todas essas plataformas, todas essas frentes de atendimento num único lugar, justamente para facilitar o dia a dia do atendimento, seja de um SDR, de um Sales ou PS dentro da empresa, para facilitar e padronizar esses atendimentos. Além de que outras ferramentas a gente também possui, que é o controle de tempos de atendimento, como é que está acontecendo, quem que está atendendo, quem não está, e também fazer a gestão da própria inteligência artificial dentro da GBTalk. Então a GBTalk ela vem para tirar essa dor e centralizar todos os canais de atendimento num único lugar. Uma das dores muito... Eu não gosto de usar muitas palavras de dor aí, porque eu não sei de onde que surgiu isso, mas enfim, um dos problemas, né, que a gente vê com muita frequência nas imobiliárias, por exemplo, né, e elas às vezes não estão dando muita atenção para isso, né? A preocupação mais é em trazer leads, é tráfego pago, é funil de venda e tal, e tá tudo bem, tem que vender mesmo. Mas me preocupa muito, né, como é que as pessoas estão percebendo essa empresa no Google, por exemplo, as avaliações do Google. Né? Não adianta a gente investir lá 4, 5 mil reais em tráfego, né, num determinado imóvel, e o cliente vai te ver lá no Google e ver que você tem uma nota 4.1, só avaliação de 1 estrela, tal, evidentemente pode cair por terra, e aí você vai reclamar que é um lead frio. Né? Às vezes o problema que você tem na sua imobiliária é que você é fria, né? Por causa das suas avaliações ali. A GBTalk em relação ao Google e a essas avaliações, tem alguma coisa relacionada com isso também ou não? Hoje a gente é integrado com o Google Atendimento. Quando você pesquisa um negócio no Google, existe uma opção lá, falar com a empresa, a gente consegue integrar esse falar com a empresa dentro da própria GBTalk. Isso não conta como avaliação, isso conta como ranking de atendimento. A gente consegue ranquear aquela empresa, né, por um atendimento rápido. Como é que funciona? O Google ele tem várias determinações que acabam posicionando a empresa dentro da plataforma. Seja as avaliações, seja os atendimentos, se está bem posicionado. As respostas. As respostas. E a GBTalk ela entra na parte de atendimento, certo? Quanto mais atendimento você faz com excelência, o Google entende que é uma empresa que responde rápido. Então, se eu for entrar em contato com o EducaPod, por exemplo, no Google, ele está utilizando, como já utiliza a GBTalk também, e ele dá uma resposta em tempo hábil, a probabilidade de ele aparecer num ranqueamento é muito mais alta. Vai o quê? Vai agregar o valor de resposta.
dentro da plataforma. Entendi. Você está dizendo para mim, por exemplo, né, e para nós para quem está nos acompanhando, que, por exemplo, eu pego o meu WhatsApp, o meu site, o meu e-mail, o meu Instagram, né, tá tudo ali separado. Hoje eu consigo ter aqui na palma da minha mão uma única plataforma. Quer dizer o seguinte, se uma pessoa entra em contato comigo via Instagram, a pessoa entra lá no meu Instagram agora e manda uma mensagem no direct para mim, né? Eu não preciso abrir o meu Instagram para ver. Eu vou receber aqui na plataforma do GB Talk e quando eu responder esta pessoa aqui na plataforma, ela vai responder pelo canal pelo qual ela falou comigo, é isso? Exatamente, pelo canal de entrada principal. Se a pessoa entrou em contato com você via Instagram, você vai receber, o cliente vai receber a resposta no Instagram. Assim via WhatsApp, assim via e-mail, assim Facebook. Se eu receber um e-mail agora, porque aparece aqui, recebeu um e-mail. Eu entro aqui no GB Talk e vejo, né, eu vejo a mensagem, porque eu não vi que é um e-mail. Eu vejo uma mensagem, aí eu respondo aquela mensagem, a pessoa recebe um e-mail. Recebe um e-mail, exatamente. A pessoa vai receber um e-mail. A parte mais interessante da GB Talk que a gente padronizou foi o quê? Pelo fato de a gente centralizar todos os canais de atendimento. Quando você fala todos, a gente está falando de WhatsApp, nós estamos falando de Instagram, nós estamos falando de Telegram, nós estamos falando de e-mail, nós estamos falando de site, o que mais? A gente está falando de Google, a gente está falando de Zapier, a gente está falando de Slack. E TikTok não? O TikTok saiu. Ainda não, o TikTok saiu. Tá bom, mas não tem problema, ainda bem. Deixa quieto. Beleza, olha só, são quase 8, né, plataformas diferentes de atendimento, de entradas de possíveis clientes, né, que você vai ter na palma da sua mão num único atendimento centralizado. E o que você falou, né, eu vou entrar na próxima pergunta agora, o controle, o mais importante não é só o atendimento, é a eficiência do atendimento. E quando a gente fala em eficiência, evidentemente a gente fala em métrica, e quando a gente fala em métrica, a gente fala em controle, e quando a gente fala em controle, a gente fala que também o controle está na mão da pessoa. Então um gestor de vendas, por exemplo, de uma imobiliária que utiliza a plataforma GB Talk, né, entra um lead por um determinado anúncio, seja por WhatsApp, por exemplo, cai na plataforma do GB Talk. É assim que funciona, ok? É assim que funciona. Quando cai na plataforma GB Talk, eu sou o gestor de venda e eu olho lá, entrou um lead aqui, né? E, obviamente, com o meu SDR, meus corretores vão dar seguimento nisso. Eu, como gestor, eu consigo ver em que tempo eles responderam e o que responderam, e se não responderam, é isso? Consegue sim, e tudo em tempo real. Tudo em tempo real? Tudo em tempo real. Hoje um gestor ele consegue acompanhar o tempo de atendimento, quanto tempo o atendimento ficou aberto e o seu corretor estiver conversando, consigo ver o que está acontecendo dentro dessa conversa, eu consigo fazer um monitoramento do início da conversa até o final dela, seja um agente, seja a própria inteligência artificial. A gente consegue fazer todo esse feedback, toda essa base de conhecimento em tempo real. O gestor ele consegue acompanhar todos os processos. Da onde que está vindo essas mensagens, está vindo via Instagram, está vindo WhatsApp, está vindo via site. Isso ajuda muito a metrificar depois qual é o canal, qual é o ponto de entrada que está sendo mais benéfico numa eventual campanha. Né? Eu estou fazendo uma campanha hoje que ela está apontando as entradas de Instagram, de WhatsApp, de site, de Facebook. Só que, será que eu devo continuar fazendo a campanha para todos esses 4 canais? Qual é o canal que está me trazendo mais retorno? O canal que está me trazendo mais retorno é o Instagram. Então significa que eu posso diminuir as campanhas das demais plataformas e focar mais no Instagram. Está me vindo mais atendimento, está me vindo mais leads via campanha do Google ADS. Então eu vou reduzir as campanhas do Facebook e vou aumentar no ADS. Os clientes estão vindo mais pelo site, por exemplo, estão encontrando o site de forma mais fácil. Então a gente consegue fazer toda essa gestão de forma rápida, a gente consegue acompanhar isso em tempo real. Então, por exemplo, a gente tem uma imobiliária lá que tem lá 30 funcionários, 40 funcionários, né? Para utilizar a plataforma do GB Talk, eu tenho lá uma SDR que vai ter a plataforma lá no celular dela, evidentemente. Evidentemente que os corretores vão ter também, os gestores também. Então não é uma única pessoa que cuida disso não, né? É uma plataforma que ela é distribuída para a equipe, né? Porque é uma gestão de equipe, de atendimento, né? De performance geral da equipe, não é isso? Isso. E não precisa ser um atendimento numa única tela, ou seja, se alguém está com a tela do GB Talk aberto, não impede que as outras pessoas acessem e atuem ali, né? Não, de forma alguma. A GB Talk hoje ela é uma plataforma web-based, um termo técnico bem rápido, que é o quê? Eu posso acessar ela no telefone, eu posso estar no escritório, acessar ela via navegador, Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Finalizei meu expediente, mas preciso finalizar um atendimento em casa. Eu posso abrir meu notebook em casa e efetuar o atendimento. Não tem limite de usuários.
que se na minha imobiliária eu tenho 30 funcionários, 30 agentes imobiliários, corretores, os 30 vão ter acesso, não tem esse limite. Então a gente consegue abrir sempre essa facilidade para os nossos clientes, facilitando mesmo o atendimento a todos. Eu quero fazer um questionamento contigo, né, que o pessoal deve estar se perguntando agora, e como é que a gente integra isso no nosso CRM? Mas antes dessa pergunta, eu tenho uma pergunta diferente aqui para vocês, você já volta no meu CRM. GBTalk, para mim, né, eu conheço outras plataformas e para mim ela resolveu o meu problema de atendimento, está me ajudando muito, né, a equipe aqui do EducaPod, né, e de outros clientes, como você mesmo disse, que você já tem. Que diferença que tem para essas outras plataformas, por exemplo, a Zenvia ou a Digisac? O que destaca a GBTalk em relação a essas outras plataformas? Hoje o nosso grande diferencial, João, é o que a gente falou lá no início do podcast, que é o atendimento humanizado. Hoje existem muitas empresas que fornecem chatbot, soluções, realmente existe. Só que o nosso grande diferencial foi justamente esse. É trazer a tecnologia de forma que não seja um gadget em cima da mesa, um celular em cima, sim de forma humanizada, que as pessoas possam utilizar sem ter aquela, eu estou falando com uma tecnologia, estou falando com um robô. Não, estou falando com um atendimento. Então, nosso grande diferencial é, como eu sempre falo, a gente trabalha de pessoas para pessoas. Nossa grande preocupação é essa, é entregar algo que não venha só ser um número ali para alguém, e sim venha ser uma solução por completo. O que me chama a atenção na GBTalk, na verdade, assim, não, além de todas as vantagens que tem, é a questão do controle, sabe? Tem muita imobiliária que eu visitei que às vezes não está entendendo quando o lead vem pelo WhatsApp, né? Porque tem que olhar lá no celular que hora entrou, aquela coisa toda, ou quando o lead vem pelo site, se foi pelo anúncio que está realmente sendo impulsionado. Então, assim, eu percebo que quando a gente tem uma GBTalk ali, a gente consegue ter essa facilidade do dado e da informação com muita rapidez, não é? E ao mesmo tempo eu não preciso ficar acessando as plataformas para eu entender ou responder ou me comunicar, me relacionar com o meu cliente. Isso para mim me chamou uma atenção interessante. Vamos voltar na questão do CRM, né? A GBTalk hoje, nas imobiliárias e construtoras que já tem um CRM, como é que existe a possibilidade de uma integração de sistema? Como é que funciona em relação a isso? Hoje a GBTalk ela possui a biblioteca de API 100% aberta. Então, você precisa traduzir para nós esse tipo de coisa. Vamos chegar lá. A API, basicamente, né, são os códigos de integrações. Todo sistema, seja um CRM, seja um sistema de atendimento, um próprio ERP, né, sistema de gestão comercial, existem as APIs. As APIs são códigos que integram uma plataforma na outra, para facilitar justamente essa questão de integração entre sistemas. Hoje a GBTalk ela tem a API 100% aberta. Então, se hoje o João ele possui um sistema de CRM e o João quer catalogar os leads conforme forem entrando para contato, hoje através dessas APIs, o webhook, que também é chamada, é feita essas integrações. E hoje a gente consegue fazer isso de forma 100% facilitada. Existe a possibilidade da própria imobiliária ter um time de desenvolvimento próprio, um TI, que faça essas integrações, que a gente fornece essa biblioteca para os nossos clientes, ou o próprio cliente conversar com a gente montar um case, desenvolver um escopo de integração, e a gente faz essa integração com o CRM do cliente também. Mas sim, é 100% integrável. Suporte total também, né, da Total. GBTalk. Eu queria mostrar para vocês, falar uma questão aqui sobre eventos corporativos, eventos especiais. Seja dependendo do seu segmento, vocês precisam conhecer o pessoal da Voa Filmes. Excelência no atendimento, na entrega. A gente estava comentando numa reunião hoje cedo com um cliente grande aí para um próximo evento e o cliente usou a seguinte expressão: eu sempre trabalhei com a Voa porque a gente tem um evento de porteira fechada, assim, a gente não se preocupa com nada, é só subir no palco e dar o show. Se você quer isso para sua empresa, consulte a Voa Filmes. Roda o vídeo da Voa, por favor. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade.
Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Pois é, Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já falou da integração com o CRM, a gente falou do controle, a gente falou das métricas que você vai ter, evidentemente, na utilização da plataforma, né? Quando eu recebo ali um lead que vem, seja por qualquer um lugar, seja o WhatsApp, Instagram, né, aquela coisa toda, e não houve a resposta no tempo hábil, tal, ou a coisa interna na empresa não funcionou. Aí a gente volta para o atendimento da inteligência artificial, né, que são respostas automatizadas. Né? Porque não pode deixar o cliente no vácuo, né? Ele precisa ser bem atendido. Olha só, se você acha que é igual atender bem e tratar bem, precisa rever o conceito, né? Nós estamos falando aqui de atendimento, né? Tratar bem é obrigação de todo mundo. Então vamos lá, você tem lá, houve ali um time que não deu certo na resposta, o robô da inteligência artificial entra com respostas automáticas e assume ali aquela conversa, né? E a gente consegue, por exemplo, automatizar respostas dentro do padrão, da cultura, dentro da visão da própria empresa, da própria imobiliária, entende? A gente consegue fazer isso via inteligência artificial para que as respostas dela e o relacionamento dela com esse cliente esteja alinhado com estratégias de marketing, com estratégias culturais da empresa, esse tipo de coisa. Consegue também? Não só como consegue, João, como é a nossa orientação para os nossos clientes. Justamente pelo fato de utilizarmos inteligência regenerativa. O que é a inteligência regenerativa? Você fala da impressão para mim que é um negócio que estava destruído e vai se formando. Assim. Mas é o princípio de se formando mesmo. O regenerativo ele vem justamente nessa pegada. Que ele pega essas informações, decupa por um pacote completo. A gente bota uma base de treinamento inicial, que são a visão da empresa, os valores, a metodologia de atendimento. A gente passa inicialmente isso para a planos, estratégias, projetos e tal. Todos esses materiais que os clientes possuem, a gente faz o treinamento inicial para a inteligência artificial. Quer dizer, a inteligência artificial precisa ser treinada também? Precisa, mas tem uns segredinhos para esse treinamento. Mas ela aprende rápido ou não? Rapaz, ela aprende mais rápido que eu. Esses dias um cliente falou comigo sobre uma determinada situação e eu não soube responder e a inteligência artificial soube. Sobre o próprio cliente. Mas inicialmente a gente abastece essas informações para ela ter uma base de conhecimento inicial, certo? E existem duas formas de a gente treinar ela. Você falou um negócio engraçado, né? Ele está dando treinamento para inteligência artificial. É a primeira vez que eu escuto isso. Mas achei muito legal isso. Tem muita gente que reclama de fazer treinamento, né? Gente real reclamando de fazer treinamento. Até a IA precisa de treinamento, querido. E é você que dizer que não precisa, tá maluco? Pois é, João. E nessa pegada de treinamento... Na verdade, a gente está brincando aqui, não é um treinamento, né? É uma base de conhecimento. É uma alimentação de dados. Ali, né? Justamente. Okay. A gente fala de treinamento que é uma forma mais simples de explicar, uma forma mais direta e objetiva. Lá no fundo não deixa de ser, né? Não deixa de ser, a gente sabe que não deixa de ser. E a gente tem o treinamento inicial, a alimentação inicial de dados, e depois existem duas formas de treinamento que a gente sempre orienta para os clientes. Que é o quê? O treinamento de uso. A gente deixa a inteligência artificial em stand-by por 90 dias. Durante esses 90 dias, os clientes vão utilizando a GBTalk para atendimento, respondendo os clientes, mostrando como é que acontece os atendimentos, o que precisa ser feito realmente. E após 90 dias, a gente faz a ativação dela por completo. O que ela vai fazer? Ela vai pegar toda aquela base inicial que a gente entregou para ela, vai pegar todos os últimos 90 dias de atendimento que a gente fez com os nossos clientes e dali em diante ela já vai falar: agora eu sei atender. Ela vai pegar todo esse histórico, como responder, o que falar, o que não falar, como proceder, como entregar para o cliente o que é preciso, e em cima disso ela começa a fazer todo o atendimento posterior. E a segunda forma é, ao invés de deixar essa base de treinamento de 90 dias, a gente já faz o famoso teste de estresse, né? A gente faz os clientes ocultos. A gente cria uma base sandbox, que é uma base separada, e a gente começa a conversar com ela constantemente. A gente faz isso de duas formas também. A gente faz isso via pessoal e a gente tem uma outra inteligência artificial interna da empresa para fazer esse estresse contínuo de comunicação. Mas sim, hoje consegue colocar os valores da empresa nesse atendimento, consegue explicar como é que vai ser atendido. Se eventualmente ela identificar que o atendimento não está progredindo, o João está atendendo um cliente, parou de atender o cliente e ela identificou que ainda continua uma dúvida,
ela assume o atendimento e continua até sanar o problema, sanar o atendimento. Que maravilha. Tem uma perguntinha aqui, que é a pergunta que eu tinha anotado aqui, mas eu vou deixar ela por último, porque eu vejo que ela é muito importante e acho que é a última pergunta de todo mundo, né? Mas eu vou pular aqui. A imobiliária, a empresa que queira montar e ter ali a participação da GBTalk, que fazer um teste, inclusive ali de 30 dias, enfim, você depois vai fazer um pitch aqui, explicar como é que isso funciona, e não vamos vender nada não, tá? O pessoal do EducaPod aqui vai ter uma novidade hoje em relação a GBTalk. A gente precisa instalar alguma coisa no computador, tem algum programa especial, nada disso, isso é tudo muito fácil. É óbvio, né, gente? Se ele tá falando aqui de inteligência artificial, se ele vier falar para mim aqui que precisa de um cabo não vai dar certo, né? Evidentemente que, não sei nem por que eu pus essa pergunta aqui, mas enfim, é tudo online, Alisson. É tudo 100% online. Hoje não precisa instalar Precisa de uma internet dedicada, alguma coisa assim, não? Não. Todas as nossas bases, todos os nossos servidores já estão em cima disso, né? Então, manutenção, assim, caso haja necessidade, dúvidas, assim... Tanto é, João, que hoje um exemplo. Tá fazendo o teu atendimento no teu computador escritório, certo? E acontece, é normal de acontecer, o teu computador deu problema, parou, não ligou mais. A internet caiu, por exemplo. A internet caiu. A IA tá atendendo um cara e a internet caiu. E ela vai continuar atendendo. Não para. Ela é 24 horas por dia funcionando. Ela não para. Mesmo sem a internet? É porque a internet não está atrelada ao teu computador, está atrelada a nós, aos nossos servidores, certo? Então assim, Alisson, eu não tenho internet no meu computador, significa que... Mas se eu estou atendendo um cliente lá dentro da minha imobiliária, utilizando a minha internet ali da rede, ali da imobiliária... A tua internet caiu. E a minha internet caiu. A inteligência artificial ela vai entender que tem um atendimento acontecendo, dentro de 5 a 10 minutos isso é programável. Se não houver interação do agente humano... Ela assume. E ela assume. Ela assume até continuar, até ela identificar que houve uma nova interação de um agente humano ou finalizou o atendimento por completo. Então ela identifica se existe um problema em aberto. Tendo problema aberto, ela continua. Quer dizer, 100% atendido, né? Não tem o que falar que não vai... eu não consegui responder o cliente, o cliente não me ligou, eu mando um negócio, ele não me responde, acabou isso aí, né? Acabou. Se você não fizer, alguém vai assumir lá e vai fazer, né? Simples assim, né? Como a gente já falou, o treinamento, evidentemente, a empresa, né, imobiliária que queira entender a GBTalk, que depois a gente vai deixar aqui um link para vocês falarem conosco, né? Para o Alisson ir fazer uma visita com a equipe aí de vocês, entender vocês, né? E para os 10 primeiros ali que ligarem para a gente, manda lá no Instagram ou então aqui no nosso canal do YouTube, né? Diz assim, eu quero, né? Os 10 primeiros vão ter aí uma gratuidade de 30 dias para conhecer e experimentar a GBTalk, né? E depois o Alisson fala mais sobre isso, tá? Quanto tempo faz que você pensou nisso tudo? Evidentemente que você pensou isso, não foi nichado para o segmento do mercado imobiliário, evidentemente, né? Nós estamos falando de uma plataforma de atendimento, né? Evidentemente que serve, óbvio, para as construtoras, e é por isso que você está aqui, porque eu, como um educador do mercado imobiliário, minha função é trazer soluções para vocês aí, corretores guerreiros que me acompanham, para que vocês tenham ali, né, experiências e relevâncias e recorrências de venda utilizando ferramentas e tecnologia de ponta e que tragam realmente soluções verdadeiras ali para suas vendas acontecerem. Então, por isso que o Alisson está aqui falando da GBTalk. Eu, né, um conselho que eu dou para você, corretor e corretora, gestor e gestora, né, conheça a GBTalk mais aprofundadamente. Manda um eu quero ali que vocês vão se surpreender com os resultados de vocês. Já falei da integração. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho lá um WhatsApp que não é o business, né? E se não é o business, se cuida aí rapidinho, já muda para o business, porque não existe mais isso. Eu perdi o número, meu WhatsApp, sei lá. Eu mudei do Android para o iOS lá e não consegui fazer o backup. Enfim, eu perdi aquele número ali. Como é que faz no caso da GBTalk? Então, isso na verdade é uma pergunta que é mais comum do que tu imagina, João. O que acontece? Hoje a GBTalk ela é 100% meta. 100% que meta. Legal. Certificada meta. Certificada meta. O que acontece, João? Hoje você não tem mais um WhatsApp no telefone. Quando a gente parte para a tecnologia meta, integração meta, você não precisa mais baixar o WhatsApp no teu telefone e logar com um WhatsApp web. Tem que lá logar um QR Code para poder conectar. Não. A partir do momento que você vai usar a GBTalk, você vai conectar o seu número de telefone direto na meta e todos os dados vão ser criptografados, obviamente, e passados para a GBTalk. O que vai acontecer? Alisson, perdi o telefone, perdi meu número? Não. Alisson, troquei, fui de Android para iOS, perdi todas as minhas conversas?
Também não, porque tudo isso fica dentro da GBTalk. Então você pode trocar de telefone. Mas não é o histórico, né? Ele fica do momento que ele assumiu a GBTalk. Do momento que ele assumiu a GBTalk. Então, o que ele tinha antes lá... O que ele tinha antes, daí a gente não consegue fazer esse controle. Mas tudo que tem, a partir do momento que ativou a GBTalk, Alisson, estou trabalhando com a GBTalk durante, um exemplo, 3 anos. E depois de 3 anos, Alisson, quero mudar para uma outra ferramenta, quero mudar para um outro segmento, não tem problema algum. Vai desconectar da GBTalk, vai perder tudo? De forma alguma. Hoje a gente tem um compromisso com os nossos clientes, que é um dos nossos diferenciais, mesmo saindo da GBTalk posteriormente, todos esses dados ficam de forma simples e acessível para os nossos clientes. A gente entende que o mercado hoje, existem soluções que vão agregando valores, existem soluções diferentes no mercado. E quando um cliente ele acaba mudando uma plataforma, acaba mudando uma tecnologia, a gente deixa esses dados de forma acessível para o cliente. Porque a gente sabe que hoje para venda é muito importante. Ter uma base de dados do que aconteceu. Eventualmente, Alisson, tive um problema com o meu cliente, queria saber o que aconteceu há 2 anos atrás. Através da GBTalk, todo o teu histórico fica lá dentro registrado. Tanto os dados do cliente quando você registra. Você falou de meta, obviamente certificação da meta, e cara, que legal, olha só, é importante você aí que tem uma cultura, né, da legalidade, é importante essa informação que o Alisson deu, né, da questão da meta, né, porque a pirataria não dá muito certo, né. Vamos falar da segurança, vamos falar de LGPD, né, Lei de Proteção Geral de Dados. É seguro a GBTalk nessa questão da lei, da legalidade, né? Porque, querendo ou não, na plataforma vão estar expostos ali dados sensíveis, seja de documentos, seja, enfim, uma série de coisas. Isso também foi pensado para que o cliente fique tranquilo em relação a isso? João, não só LGPD. Quando a GBTalk foi desenvolvida, ela foi desenvolvida em Londres e a gente seguiu GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, que é muito mais, desculpa a força da expressão, ela é muito mais exigente do que a nossa própria brasileira. Então, demorou um pouco mais para o lançamento inicial, justamente por causa disso. Hoje é 100% criptografado, todos os dados, tanto os meus dados como cliente, como empresa, os seus dados como cliente, como empresa, não tem nem como a GBTalk que hoje vou acessar os dados do João para ver o que está acontecendo. Isso também não tem como fazer. Tudo criptografado, de ponta a ponta. Então, é 100% seguro. A gente segue todas as regulamentações, as formas de criptografia, o compliance, o meta-compliance, que é um Deus nos acuda, literalmente. Extremamente complicado trabalhar com eles, porque as exigências são altas. Desde o Privacy Policy, desde os Terms and Conditions, todas essas informações ainda bem, né? são seguidas à risca. Até porque se não forem seguidas, a gente não consegue essa integração. E vira uma bagunça, né, cara? Vira uma bagunça. E a gente precisa cuidar, porque segurança é fundamental e a legalidade é fundamental. Justamente. Existe alguma necessidade de quantidade de espaços no celular ou para que a pessoa acesse a GBTalk, enfim... ela é omnichannel, né? É uma plataforma omnichannel, é isso? Isso, exatamente isso. Quando você pensou nisso, né? Quando você desenvolveu, na verdade, você ficou em Londres muito tempo, você é uma pessoa da tecnologia, entende muito da tecnologia, e a gente percebe que tem soluções mesmo que vêm para ajudar no dia a dia das pessoas. Uma imobiliária, uma construtora que assuma a GBTalk, que faça a integração com o CRM dela, ela evidentemente, usando a inteligência artificial ali, é claro, né, que é o atendimento que assume ali em casos de possíveis BOs ali, a probabilidade dela ter êxito na venda, ter êxito nos resultados, ter conversão, aumenta? Aumenta muito. Aumenta muito? Aumenta muito. A partir do momento que a inteligência artificial ela começa o atendimento, a gente chama de perfilamento de usuário. Então, conforme uma conversa vai acontecendo com a inteligência artificial, ela vai criando um perfil de cada cliente. Ela vai falar, ela não vai atender um cliente, ela não vai atender você da mesma forma que ela atende a mim. Ela não vai atender você da mesma forma que ela entende o João da esquina, ou o investidor que está com interesse em investir em imóveis para vender depois, ou aquela pessoa que quer comprar um imóvel para morar como primeira casa própria. O investidor que está lá na Itália. Ou o investidor que está na Itália. Uma coisa legal, hoje a gente já opera são 16 idiomas. GBTalk 16 idiomas. A inteligência artificial ela consegue atender em 16 idiomas diferentes. Tem imobiliário, um cara lá da Itália viu um vídeo, gostou do imóvel,
Buongiorno, gostaria de saber mais informação sobre aquele determinado imóvel. Ela vai assumir o atendimento em italiano e vai atender em italiano. Meu Deus do céu, além de contratar uma robô que foi treinada, você fala 16 idiomas. Que maravilha, né? Isso é eficiência. Porque, na verdade, tem que buscar solução para ter venda, porque as pessoas recebem aí clientes, leads, né? E às vezes cai no atendimento, né? Porque não tem um atendimento de excelência, não tem eficiência, né? Isso não dá recorrência nas vendas e tal. Então, quando a gente fala da GB Talk, a gente fala que ajuda e muito. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti que é o seguinte. Vamos lá. Eu estou fazendo um atendimento, né, de um determinado cliente ali pelo GB Talk, que a inteligência artificial assumiu. E eu fiz esse atendimento ao cliente há 1 ano atrás. Ele não comprou comigo naquela data, né? E de repente ele me manda um oi lá. Oi, João, 1 ano depois, né? A GB Talk e a inteligência artificial, a gente consegue resgatar tudo que foi falado lá atrás, naquele 1 ano de conversa, e trazer para agora, para que haja ali um mote, para que haja ali conteúdos para a gente avançar na conversa. Isso é possível. E também todos esses dados, essa métrica, a GB Talk tem algum tipo de planilhamento de métricas que entrega para o cliente mensal, semanal, quinzenal. Fala um pouco dessa análise de métricas da GB Talk para tranquilidade e segurança de quem tem a GB Talk instalada. Hoje, a primeira pergunta foi do atendimento, se ela consegue continuar. João, ela não só consegue continuar, como ela entende da seguinte forma. Estou negociando um imóvel, certo? Ficou aquele tempo ocioso de 1 ano parado e a pessoa foi lá e mandou um oi. A inteligência fala: oi, João, tudo bem? E ela pode, a gente consegue configurar ela de forma que ela possa ser perspicaz na própria resposta. Esse tempo que o senhor teve para pensar no imóvel, vamos fechar ele hoje? O senhor continua ainda morando na Itália? O senhor continua ainda morando na Itália? Ou, aliás, ou melhor, tem uma proposta melhor para te oferecer. Eu falei: como assim? Eu entrei em contato há 1 ano atrás. Isso independente do time frame que fica aberto ali, ela não identifica aquilo. Ela vai continuar sempre a conversa da onde parou. Seja para ela como se fosse 1 segundo depois, né, na inteligência artificial. Então, independente do tempo, isso a gente consegue. E na questão isso já é uma solução, né? Porque imagina, eu tenho um cliente de 1 ano, de repente ele me manda um oi, às vezes eu não sei nem o que falar pro maluco, né? Cara, esse cara não falou comigo há 1 ano, será que é ele mesmo, né? Dá até medo de responder, né? E fica naquela. Então, mas realmente isso é 100% possível fazer. Envios de arquivo, vídeos, fotos, eu te faço essas perguntas, parece um pouco óbvia, mas, né, o óbvio precisa ser dito. Normal. Não muda nada a vida da pessoa. Ela vai precisar continuar usando. Tem uma pergunta assim. Eu tenho aqui o GB Talk. Eu posso contar uma experiência bem rapidinho? Pode contar. A gente tem um cliente que há 2 semanas atrás recebeu um áudio de 1 minuto e meio. E o cliente estava extremamente bravo com uma situação que aconteceu. Não era nem culpa da empresa, não era culpa do cliente. Foi um ocorrido involuntário que aconteceu na entrada de um estabelecimento. A inteligência artificial recebeu esse áudio e ela identificou que, opa, existe um problema. Como resolver esse problema? Se não é problema da empresa, se não é problema do cliente, se é um problema de um terceiro. Ela pegou toda essa informação, esse áudio, transcreveu esse áudio e começou a conversar com o cliente. E ao invés de fornecer uma solução via empresa, perguntou primeiramente se o cliente estava bem, se ele tinha se machucado, um acidente que aconteceu, como é que estava se sentindo, se precisava de alguma coisa, se podia ajudar. Ela pegou toda aquela situação involuntária que aconteceu, transformou criou um arquétipo, um terceiro arquétipo ali no lado, totalmente diferente, ajudou o cliente, conversou com ele, no final das contas, sabe o que aconteceu? O cliente foi lá no Google, fez uma avaliação, ótimo atendimento, me atenderam super bem. Ganhou uma avaliação, não tinha nada a ver. Só que a inteligência artificial identificou que a gente, por isso que eu falo que a gente é de pessoas para pessoas, né? Que a gente os clientes para nós não são apenas um número. O João é o número 1100, o meu cliente é o número 2300. Não. Nosso atendimento mesmo sendo tecnológico, são pessoas que estão chegando até nós com uma dor. São problemas que estão vindo para a gente. E a gente sempre tenta humanizar isso o máximo possível. Então, quando tu falou para mim na situação se pode continuar um atendimento de 1 ano atrás, não como pode, como não só isso. A gente consegue, o cliente está numa indecisão de fechar um negócio, né, com uma dúvida de um possível investimento que ele quer fazer. A inteligência artificial não vai focar só no vender. Né? Como eu aprendi com o João, saber atender, saber o que falar,
Eu acho que esse é o grande diferencial do atender. Quando a gente fala de investidor, né? Bom que você falou isso. Nós estamos falando da inteligência artificial, porque às vezes o corretor, né? Ele não tem um conhecimento aprofundado sobre matemática financeira para investidor, por exemplo, né? E quando a inteligência artificial está atendendo o investidor e ele começa a fazer questionamentos financeiros, evidentemente que para ela é muito mais fácil de estar respondendo para ele, porque é óbvio que ela tem essas informações, né? Então a gente ganha, né, notoriedade, né? A empresa ganha notoriedade porque ela consegue de fato solucionar problemas que aparecem do nada. Tem casos, por exemplo, de clientes que foram comprar imóveis e perguntou para o corretor assim: você gosta de jogar golfe? O corretor, imagina, ele nunca nem foi num campo de golfe, né? Evidentemente que obteve inteligência, conduziu o processo, acabou vendendo, mas se a inteligência artificial, por exemplo, ela já dá uma aula de golfe pro cara, né? Já fala quem foi o último campeão, qual a distância da tacada, que tipo de taco que usa, quer dizer, ou seja, a gente está ganhando eficiência tecnológica para um atendimento humanizado, é isso? E aí me responde aquela questão das planilhas. Eu sou dono da imobiliária, estou usando a GBTalk há um mês, eu quero um relatório, sabe aquela coisa? Coisa de chefe. Um relatório agora na minha mesa. Sabe aquela coisa? Como é que funciona isso? A gente consegue entregar isso não só depois de um mês, em tempo real. Também. Vocês entregam ou o cliente mesmo acessa ali? Não, o cliente mesmo acessa. Existe na própria dashboard da plataforma relatórios. Ele consegue ver. Alisson, o que a gente atendeu esse mês? Vou lá em relatório. 3.000 mensagens entraram. Dessas 3.000 mensagens, 2.500 foram atendidas. Dessas 2.500 que foram atendidas, 500 foi pelo João, 500 foi pelo fulano, 300 eu tenho a GBTalk, agora eu estou com uma campanha pesada aqui, eu preciso disparar o WhatsApp. Eu consigo disparar o WhatsApp pela GBTalk? Quantos? Campanhas. Isso, consegue fazer disparar as mensagens de WhatsApp via campanha da GBTalk, sim. Consegue. Qual o número? Não tem número. Não tem número? Se eu quiser mandar 50 mil mensagens... Consegue. 50 mil vai. Vai. E eu nem queimo chip, né? Não queima porque é meta. É meta? Olha só que legal. Então você está queimando o chip aí, queimando a cabeça também. Você tem que procurar ali a GBTalk. Só nessa questão ali do envio de WhatsApp e campanhas já tem uma solução muito grande, né? Lógico, assim. Não queima, realmente não queima. Só que a gente tem que seguir as políticas e padrões, obviamente. Claro, é meta. É meta. Né? Mas sim, tem clientes hoje que fazem disparo de 2.000 mensagens por semana e continuam com o mesmo número. Sem problema algum. É feito disparo via campanha. E quando faz esses disparos de campanha, evidentemente tem as métricas também, né? Também, quantos chegaram, quantos receberam, aquela coisa toda, é isso? Tem sim. Quantos receberam, quantos visualizaram, quantos não visualizaram, quantos abriram, quantos clicaram no link, quantos não clicaram. Consegue fazer esse acompanhamento em tempo real. Gente, nós temos aqui 1 hora de conversa aqui com o Alisson Aze para falar dessa plataforma maravilhosa GBTalk. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que é a GBTalk. Evidentemente que 1 hora para a gente falar todas as possibilidades da GBTalk assim, é muito pouco, né? A gente não tem esse tempo todo para falar, mas como eu disse ali, né, Alisson? Entra ali, segue já o Instagram do Alisson, da GBTalk, já manda um oi ali, fala eu quero, o Alisson vai atender vocês. Querido, você tem 5 minutos ou 3, né, para as considerações finais. Obrigado pela presença aqui. Mais uma vez, eu recomendo que você utilize a GBTalk, que você quer controle, quer eficiência, né, quer um atendimento que de verdade converta. Conheça a GBTalk. Do contrário, você vai ficar aí batendo panela. Vamos lá. João, primeiramente agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje, o carinho imenso que o João tem por nós e essa reciprocidade também que a gente tem pelo João, esse carinho. A gente acredita que, João, soluções são feitas de parcerias. E hoje a gente só tem clientes não por causa de valores, e sim pela experiência que a gente tem com eles. Isso pra gente é o primordial, criar essa experiência com os nossos clientes, essa facilidade. A gente pode citar uma série de facilidades que a GBTalk hoje possui. Só que o nosso grande diferencial é a gente sentar com os nossos clientes e entender a necessidade que existe e entregar uma solução e não apenas uma ferramenta. A gente entrega aquele famoso ditado, a gente dá a vara, a gente dá as ferramentas e a gente ensina a pescar. Né? Aí pegar o peixe é com o cliente, né? Logicamente. Não, com uma ferramenta dessa, se não pegar o peixe, então, troca os pescadores, né? Troca os pescadores. Então, primeiramente agradecer esse carinho, essa atenção.
fazer um agradecimento muito grande também às pessoas que estão por trás desse projeto, né? Para estar acontecendo de verdade, iniciou pelo Alisson, mas teve pessoas por trás desse projeto, família, que acompanhou e acreditou na ideia em si, que não começou agora, João, começou há 3 anos atrás. E uma decisão que eu tive de colocá-la no mercado foi quando tivesse 100% funcional, para quando eu pudesse entregar uma solução, entregaria por completo. Né? Então, João, eu acho que não tem muita coisa a falar sem se agradecer. Agradecer ao senhor, agradecer a todos que estão acompanhando a gente, agradecer a atenção e por estar escutando a gente falar por uma hora. Esse senhor que você falou agora me deixou até meio triste agora. Mas tudo bem, eu respeito, é o carinho que você tem, né? A admiração. Eu também admiro muito você, o teu trabalho. Evidentemente, eu sou um fã da GB Talk. É por isso que você está aqui, evidentemente, porque eu sei que de fato, né, como eu sempre falo aqui no EducaPod, só senta nessa bancada quem traz algo que transforme a possibilidade das vidas das pessoas. E a GB Talk traz essa transformação. Então, tem aqui na base da tela aqui, né, o Instagram do Alisson. Clica lá no Instagram, já segue o Alisson, manda um direct para ele, e conheçam a GB Talk, indique depois esse podcast, esse episódio ali para mais pessoas, para que as pessoas entendam, né? Se você quiser que o Alisson dê um pulo até a tua imobiliária, a tua incorporadora, também fala aqui com o pessoal aqui, com a minha equipe aqui do EducaPod. Se for possível, até vou junto com o Alisson aí, explicar e falar da GB Talk com vocês, e a gente vai fazer essa parceria, né? A GB Talk tem acreditado o EducaPod tem acreditado na GB Talk, não é de hoje, né? A gente começou o EducaPod, né? A GB Talk foi um dos primeiros apoiadores do EducaPod, e essa lealdade, essa parceria, ela se consolida hoje, porque eu tenho certeza que a GB Talk vai ser um sucesso e uma solução para vários problemas que eu encontro ali por onde eu passo dando palestras, tá bom? Com toda certeza. Muito obrigado, sigam a GB Talk. Que a gente tenha uma semana produtiva, abençoada, de controle, de métrica e, na verdade, uma semana de conversão. Fiquem todos com Deus e até terça-feira que vem. Avante!